parte 3 do que nós estávamos conversando sobre questões de meio ambiente, viabilização de grandes empreendimentos, estudos de impacto ambiental, etc. E foi bom ver, né, uma certa, já o Décio chamando a atenção para a importância de um relacionamento inteligente. Né? Então, na verdade, o que nós temos que ter cuidado, não é bem cuidado, nós temos que valorizar, aplaudir, é que graças aos meios de comunicação nós estamos chegando a uma nova ideologia. Né? Qual seria essa nova ideologia? Seria a verdade, né? A facilidade de comunicação. Quer dizer, nós não podemos simplesmente enganar. Né? O mundo é diferente. O mundo se transforma e se transforma tremendamente rápido na questão da comunicação. Né? Nós não temos mais aquelas facilidades de antigamente. Quem tinha dinheiro de simplesmente enganar, de contornar situações. Agora nós temos outro cenário, um cenário em que a verdade é fundamental, essencial, né? É uma nova ideologia, é uma nova religião até, é uma nova diretriz, graças aos meios de comunicação. A censura, a preocupação de esconder as coisas, acaba tendo uma perna mais curta do que antigamente. E isso vem se tornando mais do que necessário, né, quando a gente analisa, vê com cuidado as causas e os efeitos, né, da ocupação irresponsável de espaços, da falta de atenção com a drenagem, de uma série de relaxamentos em que mergulhamos nesses últimos anos. Então, um período em que as prioridades mudaram. Parece infinitamente mais importante preparar o Brasil para a Copa do Mundo do que preparar o Brasil para o brasileiro. Então, continuando aqui a sequência do PowerPoint que o Décio Michelis fez, né? Vamos fazê-lo de uma forma crítica. Né? Então, aqui, complementaridade térmica. Né? Nós temos complementaridade possível de diversas maneiras, né? Inclusive com energia eólica, com compensação, com conservação de energia, racionalização do uso da energia. Mas dentro do objetivo desse slide, é bom, ele mostra bem o que significa a existência de uma malha de geração térmica. Né? A grande vantagem de uma usina termoelétrica que é operada de forma adequada e que tem uma manutenção de bom nível, feita com um bom projeto,
com equipamentos de primeira linha, é que ela pode ser, de fato, tremendamente eficaz na racionalização do nosso sistema, né? Sem esquecer que, até por efeito da vigilância, as áreas inundadas em função do megawatt das usinas diminuiu muito. Já não fazemos barbaridades como Balbina, que de tão absurda virou exemplo mundial de irresponsabilidade. Essa hidrelétrica incomoda demais. E até Itaipu poderia ter sido construída em outro lugar, preservando a maior parte dos saltos, que eram lindíssimos, menos potência e menos polêmica. Me lembro que visitei Niagara Falls, as cascatas estão lá, é óbvio, alguém pode dizer muito, megawatt está indo embora ali. Mas os americanos e canadenses tiveram o bom senso de fazer uma hidrelétrica sem perder uma referência natural, hidrológica, cultural, extremamente importante. Então, quando existe inteligência, nós podemos racionalizar. Vamos repetir isso sempre. Racionalizar a expansão energética brasileira. Agora, é óbvio que estamos ainda oscilando em muitas opções. As fontes, aqui diz, as fontes alternativas renováveis não são despachadas. Não é exatamente assim, mas é óbvio que nós não mandamos, não temos poder para governar os ventos, né? E a energia solar também depende de existir sol, agricultor que o diga, né? Então, esse custo das energias alternativas renováveis, elas são, inclusive hidrelétricas, elas aparecem na tarifa. Agora, isso tudo dá para fazer conta. Que contas, né? Eu me divirto muito quando eu vejo estudos de hidrologia. O pessoal chega ao... Nós não temos no Brasil uma cultura de apresentar números de forma correta, né? Eu me lembro que uma época trabalhei na prefeitura de Curitiba e o pessoal lá das contas chegou com IPK de 2,99999, sei lá, um montão de 9. Depois que inventaram a calculadora digital, então virou uma farra. Então a turma chega entusiasmada, mostrando um número que não corresponde à precisão da leitura. Então nós não temos, os nossos cursos de engenharia são mal feitos, né? Nós temos que rever a formação do engenheiro no Brasil. Nós não podemos continuar com ementas, pondo na cabeça dos nossos jovens que eles podem fazer contas extremamente precisas com números mal adquiridos. O banco de dados é algo extremamente importante e a qualidade da medida, da leitura, mais ainda. Então, quando se faz estudo, que eu vejo esses estudos
para hidrologia, eu fico preocupado com a maneira como no final o pessoal chega para o empreendedor e diz: olha, a tua usina pode ter 452 quilowatts de potência. Quer dizer, vai ter precisão assim no inferno. Qualquer chuvinha mais ou menos, qualquer roça que se construa na beira do riacho, já muda a potência, a capacidade de energia firme, etc., daquela instalação, porque alguma coisa muda no microclima, né? O assoreamento torna-se maior ou menor, o volume de água pode aumentar ou diminuir. Então a ANEEL, principalmente, a EPE, o Ministério das Minas e Energia, e mais do que eles, né, as federações de indústria, nós que temos alguma experiência, através da internet, de um fórum de debates, devemos começar a colocar questões que são importantes. Eu não esqueço, em Itajubá, eu sou formado em 1968 e tive a felicidade de ter bons professores. O professor Marzulo, falando sobre propagação de erro, né? Foi talvez uma das aulas mais importantes que eu tive lá. Quer dizer, qual é a precisão da leitura? Com que números nós vamos raciocinar? Vocês vejam que essa catástrofe lá do Rio de Janeiro, ela aconteceu depois que no noticiário disseram que não haveria chuvas fortes na região ali de Teresópolis, etc. Por quê? Porque o pessoal, usando uma previsão de tempo em grande escala, né, não atinou que todo aquele volume de água poderia cair num lugar apenas. E eu fiquei incomodado com isso, porque eu me lembro de um seminário em São Paulo, onde professores e pesquisadores lá de Santa Catarina, inclusive tinha um paranaense que fazia parte da equipe, tinham desenvolvido um software para previsão em pequena escala. Eu acho que a Tractebel até estava envolvida nesse trabalho. Então nós temos até ferramentas para uma previsão de chuvas localizadas. Mas tudo isso, radares meteorológicos, softwares mais sofisticados, tudo isso nós precisamos para apoiar uma malha de aquisição, um sistema de aquisição de dados compatível com os programas, com os computadores, com os recursos de hardware disponíveis num lugar que pretende dizer para a Rede Globo onde que vai chover, onde não vai, né? Eu que sou catarinense fico pé da vida vendo a previsão para o litoral de Santa Catarina. Normalmente erram, né? Então, quer dizer, vamos dizer assim, erram demais. Então nós temos que ter uma política de culto à verdade. Nós temos a religião da verdade.
né? Ainda que a verdade seja algo extremamente difícil, de acordo com os nossos filósofos de renome internacional, né? E não é a coisa que apareça gratuitamente e às vezes é mal usada, né? A Hannah Arendt tem uma tonelada de livros falando sobre a história da Europa e ali ela coloca bem uma série de situações em que nós, vamos dizer assim, erramos. No ano passado, lá em Cuiabá, no congresso do CONFER, né, tivemos a oportunidade de ouvir palestras fantásticas, né, das quais a gente colocou alguns extratos nesse blog, e dali saímos com a convicção que muita coisa precisa mudar em relação à visão da engenharia, né? Nós não podemos simplesmente continuar como estamos. Nossas escolas, CREA, CONFER, todo mundo tem que mudar para que nós tenhamos uma maior tranquilidade, né? Eu, inclusive, fiz esse blog aqui na esperança de ter a contribuição de professores, de mestres, de profissionais, porque o assunto é gravíssimo, né? E está aí, né, nesse PowerPoint do Décio, uma série de ponderações que refletem, inclusive, manifestações de colegas nossos que acabam preocupando, né? Porque o pessoal não resiste à telinha e, quando entrevistado, não cansa às vezes de dizer besteira para agradar aqueles que estão sintonizados ao programa, né? Mas o Brasil está aí, o Brasil é grande, o Brasil é um continente, né, que renasce, que volta a crescer. E isso significa muito, né? Se por um lado uma criança que cresce demais acaba usando roupas rasgadas, né? Nós também temos as nossas roupas rasgadas na área de engenharia. Mas também temos a ANEEL, com todas as suas limitações, quanto ao contingenciamento de verbas, de ingerências políticas, etc., ela aos poucos vai se estruturando e sendo uma boa fonte de informações e de orientação, uma agência competente, apoiada pela EPE, pelo MS. Quer dizer, há uma malha técnica em cima de tudo isso. Mas aqui, nesse mapa feito pela ANEEL, tirado do BIG, que é o Banco de Informações de Geração, a gente vê o efeito, né, da história do Brasil. Quer dizer, o Brasil cresceu no Sul, né? O Brasil é um país que
reflete toda a lógica de ocupação europeia que, obviamente, escolheu os lugares mais adequados à sua existência num país tropical. E a região sul, sudeste, centro-oeste começam a se tornar vulneráveis, né, à falta de fontes de energia elétrica, né? Não tanto quanto eram na década de 60, no início da década de 70, quando o Brasil começava a realmente se integrar, né? Blackout aqui em Curitiba era, até 1972, era quase que diariamente. Até que nós implantamos o load shedding no sul do Brasil. Então, é óbvio, a gente vai ficando exigente, a indústria vai se adaptando à realidade energética. Em Blumenau, na década de 50, né, meu pai tinha loja de material elétrico, o pessoal chegava a comprar lâmpadas de 110 volts para usar numa rede de 230, 220. Por quê? Porque na hora em que as fábricas operando coincidiam com o pico de carga de usar o chuveiro elétrico, de tomar banho, de acender as luzes, em alguns bairros a tensão caía muito. E em Londrina, em 1970, 71, os operadores ficavam sentados num banquinho, vendo os ponteiros da interligação balançando, tentando adivinhar quanto de energia passava de fato por aquela linha que integrava o sul ou o sudeste, né? Então, mas gato escaldado tem medo de água fria, e hoje o Brasil é outro, né? As cidades cresceram, tem muita gente idosa morando no 10º andar, 8º andar, dependendo de elevadores, né? Os portões elétricos, a sinalização de trânsito, saneamento básico, né? A segurança. Então, viver sem energia elétrica é algo impossível. E isso exige do pessoal de planejamento uma antecipação de cenários de 10 anos, né? 5, 10, 15 anos. A usina de Belo Monte faz 30 anos que estão discutindo. Já vi apresentação de estudos de impacto ambiental até em Paris. Mas aí aparece um cantor americano, fundações estrangeiras, querendo dizer que ela não deve existir, como exemplo. E o povo se esquece que a malha de transmissão e a existência de uma usina daquele porte naquela região viabilizará a exploração da energia eólica, por exemplo. O Nordeste tem um potencial de energia eólica colossal. Então, a hidrelétrica é a complementação ideal para uma usina eólica, porque em 1 minuto você coloca em operação uma usina. Enquanto que uma termoelétrica, a menos que esteja superaquecida, pronta para entrar em operação, queimando combustível, ela não entra. Se entrar, vai reduzir a vida útil dela ou simplesmente quebrar. Bem, vamos então